esse ano faz 59 anos que eu dou aula. Experiência e tanto. Nossa. Experiência a gente costuma dar quando a experiência é tanta, a gente já chama de uma outra coisa. Né? É velhice mesmo. Segundo. Você avisa quando começa. Avisa quando é para começar. Ah, já. Ah, já? Ah, tá. Tá. Então, vamos ver se a gente termina isso pelo menos antes do intervalo. É claro que a gente pode fazer um intervalo depois que acabar isso também, né? Tá bom, então, uma outra coisa que interessa para a gente é a representação do átomo de hélio. Então, no átomo de hélio nós temos do hélio 4 agora. Do hélio 4 a gente tem 2 prótons e 2 nêutrons. Outra vez, lembrando que o nêutron pode ser entendido como a associação de um próton e um elétron. O átomo de hélio 3, que nós vamos precisar de falar dele também, é o átomo onde, no interior, eu tenho 2 prótons e um único nêutron. Então, por exemplo, no hélio 4 eu tenho 2 nêutrons. No hélio 3 só tem um nêutron. Mas é chamado de hélio também porque o que importa é o número de prótons. Então é isso que define o elemento químico. Então o elemento químico é o hélio. Só que esse é o hélio 4 e esse é o hélio 3. O átomo de carbono, do qual nós vamos falar também, é aquele que tem 6 prótons e 6 nêutrons no interior. E claro, 6 elétrons na eletrosfera. Bom, esse aqui eu vou pular por enquanto, que a gente vai falar nele mais especificamente. Agora, isso é importante. Percebe que quando a gente tem aquilo que a gente chama de um átomo neutro, ou simplesmente átomo, um átomo neutro é aquele no qual o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo. De modo que, eletricamente, ele é neutro, porque tenho 2 aqui positivos e tenho 2 negativos. Então, 2 positivos e 2 negativos acabam neutralizando. Já, quando a gente diz que um átomo está excitado, é o seguinte. Imagina que eu tenho o elétron girando aqui, naquilo que a gente poderia chamar de nível fundamental. Aí, de alguma forma, a gente fornece energia para esse átomo. Seja através de uma batida, seja através de aquecimento, enfim, fornecer energia. Quando a gente fornece energia, esse elétron recebe esse elétron recebe essa energia e passa para uma camada mais externa. Percebe que o átomo continua neutro, porque o número de prótons continua igual ao número de elétrons. Mas quando o átomo passa, o elétron passa para uma outra camada, que geralmente a gente chama de nível excitado, então a gente diz que o átomo está excitado. A tendência do átomo excitado é a de voltar para essa situação de estabilidade no nível fundamental. Outras vezes, no entanto, eu forneço tanta energia para aquele elétronzinho que estava aqui, que o elétronzinho simplesmente escapa do átomo. Então, o elétron não faz mais parte do átomo. Quando isso acontece, a gente diz que o átomo foi ionizado, também chamado simplesmente de um íon. Então, em um íon, o número de prótons e o número de elétrons não é igual. Muito bom. Agora a gente está entrando mais perto daquilo que interessa. Imagina que num recipiente
a uma certa temperatura, eu tivesse átomos neutros de uma certa substância. Aí eu vou fazer o seguinte, isso aqui então, da forma gasosa. Aí eu vou fazer um negócio, vou começar a esquentar esse gás. Conforme eu vou esquentando esse gás, os átomos começam a aumentar o seu grau de vibração e um começa a bater no outro, nas paredes também, mas vai bater um no outro, e um vai fornecendo energia para o outro. E nessas batidas, o que acontece é que esses elétrons podem começar a ser retirados de perto do seu núcleo. Quando nós tivermos a situação de que a temperatura é tão alta que os átomos estão, todos eles, totalmente ionizados, ou pelo menos a maior parte está bem ionizada, de tal forma que dentro desse recipiente eu não tenho mais um átomo daquele gás. Eu tenho os núcleos daquele gás e um monte de elétrons, onde os elétrons agora estão fazendo parte daquela mistura, mas eles não, os elétrons não são mais fiéis a um único átomo. Então, quando o material está bem ionizado, esse gás passa a se chamar um plasma. Então, um plasma é um gás altamente ionizado. Tanto é que, em alguns casos, a gente costuma dizer que o plasma é o quarto estado físico da matéria. De tal forma que a gente tem o estado sólido, líquido, gasoso e plasmático. E o importante do plasma é que exatamente é isto que acontece no interior das estrelas. Então, o interior das estrelas é formado por um plasma. Lembra que eu tinha falado para vocês que era o átomo, uma estrela era um corpo gasoso no interior do qual... Aí eu dei uma picadinha assim, que na verdade é um plasma, mas um plasma é um gás altamente ionizado, então é um corpo gasoso. Tá? Muito bom. Agora, aparentemente, na natureza, para formar tudo aquilo que a gente conhece, e para nós podermos explicar tudo aquilo que acontece, a gente precisa definir 4 forças diferentes. Essas forças dependem de diversas circunstâncias, inclusive elas agem diferentemente dependendo das distâncias envolvidas. Então, uma dessas forças é a força gravitacional. Essa força gravitacional, ela é aquela que é a mais fraquinha do ponto de vista de comparação com as outras, e ela só atua de forma realmente eficiente quando as massas envolvidas são razoavelmente grandes. A outra força é a força eletromagnética. A força eletromagnética é aquela que está associada com os elétrons, com os fótons. Então, as cargas elétricas de mesmo nome se atraem, as cargas elétricas de nomes opostos se atraem, cargas elétricas de mesmo nome se repelem, cargas elétricas em movimento criam um campo magnético, as cargas elétricas que entram num campo magnético sofrem uma aceleração e emitem um fóton. Então, são forças relacionadas com cargas elétricas e com fótons, com energia desse tipo. Existem as chamadas forças fortes. Essas forças fortes são o seguinte: por exemplo, dentro do átomo, dentro do núcleo do átomo, eu tenho 2 prótons. Por exemplo, nesse caso aqui do átomo de hélio. Mas eu sei que 2 prótons são cargas de mesmo nome, portanto se repelem. Como é que essas 2 cargas aqui, esses 2 prótons, ambos positivos, conseguem se suportar, eles conseguem ficar lá dentro do núcleo sem um empurrar o outro embora? Então, as forças que fazem com que esses prótons fiquem aglutinados no interior do núcleo recebem o nome de forças fortes. Essas forças fortes só têm valor, só agem quando as distâncias são muito pequenininhas. E existem as chamadas, então, as forças fortes é que seguram os prótons juntos.
E existem as forças fracas. O que são as forças fracas? Lembra que nós tínhamos falado que os nêutrons podiam ser considerados como um próton mais um elétron? Agora, o problema é que quando a distância entre as cargas elétricas é muito pequena, as forças eletromagnéticas não funcionam. Então, alguma coisa deve estar segurando essas forças, essas partículas juntas. Essa partícula que mantém o nêutron unido recebe o nome de forças fracas. Então, as forças fracas são as forças que permitem que o próton, né, ele sofra um decaimento, o nêutron sofra um decaimento beta, aquele que nós vimos, né, que sai um elétron do núcleo do átomo. Então, permite o decaimento beta, e é ele que, na verdade, então, mantém o nêutron coeso. Então, é a força fraca. Então, essa força fraca é que mantém o próton e o elétron juntinhos para que o nêutron fique fixo. Aqui fique inteiro lá. Eu não sei se todo mundo tinha ouvido, mas alguém até tinha perguntado se isso significa então, porque lembra que nós falamos que o nêutron acaba decaindo numa partícula, num próton, e acaba saindo uma partícula beta, um alfa, um elétron. Aí ele perguntou, mas o que faz com que o elétron e o nêutron saia? É um processo natural. O elétron, o próton, mas que coisa! O nêutron tende, com o tempo, naturalmente decair em um próton e um elétron. Então, é um processo natural, não precisa ser instigado para que ele aconteça. Então, de alguma forma, então, a tendência do nêutron é morrer como nêutron. E acaba dando origem, então, a um próton e um elétron. Muito bem. Existe algo que a gente pode prever quando o nêutron vai decair? Não. A única coisa que a gente pode prever é o número de decaimentos que vai acontecer. Se eu tiver um monte de nêutrons, eu posso dizer, bom, em um certo intervalo de tempo, a metade daqueles lá vai decair. É aquilo que a gente chama, então, de previsão de decaimento, mas é uma coisa assim estatística. Por exemplo, a partir da meia-vida do elemento. No caso, seria a meia-vida do nêutron. Bom, então, existe um grupo que forma aquilo que a gente chama de partículas fundamentais de um sistema que define aquilo que a gente conhece hoje sobre a estrutura da matéria na sua essência. Então, existem, começando naquilo que é fácil de lembrar, os elétrons, existe elétron. Daquilo que normalmente a gente conhece, é o elétron. O resto são tudo coisas novas. Então, por exemplo, aqui, na primeira geração, então tem o elétron, tem o quark up, o quark down e o neutrino do elétron. Aí na segunda geração, nós temos lá o μ no lugar do elétron, os quarks charm strange que nós tínhamos falado, e assim para frente. Então, em cada geração tem essas partículas. Agora, essas partículas todas, de alguma forma, interagem uma com a outra, ou algumas com algumas, e o sistema de interação é dado por essas partículas aqui, que recebem o nome de, bom, no caso do elétron, do muon e do tau, existe o bóson C. No caso dos neutrinos, dos três neutrinos, existe o bóson W. E aqui agora tem alguma coisa que importa, que é o fóton, que basicamente é a interação entre esses daqui. E, bom, uma das coisas que, por exemplo, a gente precisaria arranjar é para explicar
como ocorre a junção dos quarks. Então essa junção dos quarks, pelo menos de alguns deles, é dada através de uma coisa chamada gluon. Então, gluon seria uma espécie assim de, portuguesando, né? Uma cola. E bom, durante muito tempo ficou faltando um item. Um item que dizia o seguinte: bom, tudo bem, essas coisas aqui definem as cargas elétricas, definem algumas energias envolvidas, mas nenhuma delas conseguia explicar a atração gravitacional. Então não tinha algo que explicasse a atração gravitacional. Quer dizer, por que ocorre a atração gravitacional? Que ocorre, a gente sabe, mas por quê? Porque tem massa, sim. Por que tem massa? Claro. E aí é que está então. Então, ao que tudo indica, esse bóson de Higgs é que é a partícula, ou seja lá o que for, responsável pela massa das coisas. Então, é o bóson de Higgs. O bóson de Higgs é aquele que normalmente é chamado, né, de partícula de Deus, alguns chamam assim. Não tem muito sentido, mas Então, esse aqui é o bóson de Higgs. Esse, aparentemente, já foi descoberto. Então, legal. Agora, está faltando mais um. Está faltando um que representaria a associação o que faz aparecer a atração gravitacional. E aí, então, seria o tal do graviton. Esse estão procurando desesperadamente por aí. Está cheio de cartazes, procura-se, mas décadas de achar. Mas aqui, ó, se a gente conseguir pegar isso daqui, aí esse sistema aqui estaria mais ou menos fechado, dentro daquilo que a gente conhece hoje. Bom, agora voltando ao grandão. A pergunta é a seguinte: o que acontece no interior de uma estrela? Nós já tínhamos falado alguma coisa por isso, um pouco superficialmente, agora vamos ter que detalhar. Então, por causa da grande temperatura, prótons se unem, geram o deutério. Agora a gente já viu o que é o deutério. Lembra que o deutério é um hidrogênio, só que um hidrogênio onde no núcleo existe um próton e um nêutron. Então ocorre a fusão. Nessa fusão existe a liberação de um elétron positivo, uma antimatéria, que logo bate numa matéria e se transforma em energia. E existe a formação do neutrino, o neutrino mais básico. Aí esse deutério se junta com outro próton, dando origem ao hélio 3. Então, 2 prótons e 1 nêutron, e com liberação de energia. Então, essa é uma outra coisa que alguém me perguntou e que realmente, pelo que está desenhado aí, não poderia adivinhar. Ele perguntou: mas então existe liberação de raios gama? Não, aqui o gama significa energia, tá? Aí não é raio gama, é energia, simplesmente. Então não tem nada que verificar com radiação gama, não. É energia, qualquer tipo de energia. A mesma coisa que aconteceu com esses 3 prótons acontece com outros 3, gerando exatamente a mesma coisa, gerando hélio 3 com energia, e esses hélio 3 se juntam para dar o hélio 4, que é o hélio que a gente conhece normalmente. Só que entraram 6, o hélio 4 só tem 4 prótons, quer dizer, na verdade tem 2 prótons e 2 nêutrons, mas como nós vimos, o nêutron pode ser considerado um próton junto com o elétron, portanto eu usei 4 prótons, sobraram 2, esses 2 voltam para recomeçar um outro ciclo. Muito bom. Agora aqui que vem então a primeira parte diferente daquilo que nós já vimos. Se eu medir a massa de 4 prótons separados, eu acho um certo valor, eu vou chamar essa massa total de 100%.
Quando, no entanto, eu meço a massa do hélio, a massa do hélio resultante é menor do que a massa de 4 prótons. Pois é que tem 4 prótons aqui dentro. Aliás, tem 4 prótons e mais 2 elétrons, para todos os efeitos. Como é que a massa pode ser menor do que aquela lá? E aí a gente entra, então, numa parte da teoria da relatividade do Einstein. Essa diferença de massa foi transformada em energia. E lembra que o Einstein dizia, então, que a energia que eu obtenho quando eu transformo uma certa quantidade de massa em energia, é dado pela fórmula mc², onde eu botei o delta aqui, indicando que foi a diferença de massa entre o que entrou e o que saiu. Portanto, o que acontece é que no interior do átomo, para formar, né, um átomo mais pesado, durante essa transformação, ocorre uma perda, entre aspas, de massa, sendo que essa perda de massa se transforma na energia que sai durante o processo. E percebe que como a fórmula é igual a mc² e c, velocidade da luz ao quadrado, é um número muito grande, uma perda de massa pequenininha gera uma energia muito grande. Agora, aqui tem uma coisa que você tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas interpretam isso de uma forma errada. Diz assim, olha, quando uma massa atinge a velocidade da luz, ela se transforma em energia. Não tem nada que ver. Percebe que, segundo uma das hipóteses fundamentais da teoria da relatividade do Einstein, é que a velocidade da luz no vácuo é 300 micrômetros por segundo, é a máxima velocidade que pode existir no universo e nenhum corpo material pode atingi-la. E se atingir? Foi um prazer conhecer o Sr. Einstein e que venha outro, porque a teoria dele furou. Porque percebe que ele admite como hipótese fundamental que nenhum corpo pode chegar na velocidade da luz. Corpo material. Aí você fala, mas eu já ouvi que tem corpos materiais cuja velocidade é maior do que a luz. É verdade, mas não no vácuo. Por exemplo, eu posso pegar a luz e fazer a luz passar na água, por exemplo. Conforme a luz vai passando pela água, a velocidade da luz é menor do que 300 micrômetros por segundo. Mas eu posso pôr na água um corpo material e fazer com que esse corpo material ande a uma velocidade maior do que aquela que a luz anda na água. Isso é perfeitamente possível e existe, não na água, mas em determinadas condições de nebulosas, por exemplo. E quando uma partícula material se desloca com uma velocidade maior do que a velocidade com que a luz se desloca naquele meio, essa partícula emite uma radiação, chamada radiação de Cherenkov. Então, Cherenkov, em português seria CH Cherenkov, K-O-V, Cherenkov. Então isso acontece, e a gente verifica que em determinados lugares do espaço, a gente observa esse tipo de radiação. E como a gente determina, quando a gente observa essa radiação, a gente sabe quais são as características em que qual é a energia que está sendo envolvida, a gente consegue determinar naquela nuvem que tipo de partícula está andando e que tipo de nuvem é. Então, mas percebe, então, só ocorre quando um corpo material anda com velocidade maior do que a luz naquele meio. Pois não. Voltando um pouquinho lá em cima, porque tem a liberação do plasma, né? O plasma é de matéria, né? Quem? O
pósitron ele é antimatéria, né? Antimatéria. Pois é, então ele, bom, pela forma que eu entendi, ele vai encontrar com o elétron e os dois vão se aniquilar. Então a gente pode dizer que com o tempo isso poderia acabar com a ação de elétrons, existe? Oficialmente sim. O problema é que quando eu tenho essa aniquilação, significa que pertinho lá eu tenho algum elétron disponível. No caso das estrelas, por exemplo, que é o que vai interessar para a gente, quando ocorre aquela reação, o elétron vai ter uma certa, o pósitron, vai ter uma dificuldade de achar o elétron, porque na verdade, como no núcleo, lembra que lá dentro a gente tem um monte de cargas elétricas livres. E como os prótons têm massa maior, eles tendem a acabar ficando na região central. E os elétrons conseguem ficar mais na superfície. É como no caso da Terra, né? A gente costuma dizer que quando eu ligo um aparelho no fio terra, é porque a tensão, a voltagem da Terra é zero. Não é. A Terra é negativa. Por quê? Porque os elétrons, os átomos estão lá em atrito, lá naquele núcleo lá de ferro. Lembra que tem um núcleo de ferro, depois tem um manto de magma. Ali ocorrem atritos, onde começa a haver separação de cargas elétricas. Os prótons ficam lá embaixo e os elétrons vão subindo. Então ocorre a separação. Então os elétrons vêm aqui para a superfície. E esses elétrons que vêm aqui para a superfície fazem com que, na verdade, o terra seja negativo. Só que como do ponto de vista o que interessa é a diferença de potencial, então não importa qual é, o que eu vou fazer é que, por definição, aquele é zero. E o que me interessa é quanto esse é maior do que aquele lá. E isso acontece na estrela também. Então, na verdade, o elétron, aquele pósitron, ele acaba andando um espaço bem grande até chegar lá fora, para encontrar o elétron. Em outras palavras, o encontro não é fácil. Já já nós vamos ver qual é a densidade em alguns lugares do espaço. Você vai ver que a densidade é terrivelmente pequena. Vai no exemplo. Muito bom. Então, o que é fundamental? O fundamental é lembrar que numa fusão nuclear, elementos leves se juntam para dar um elemento mais pesado com liberação de energia. Muito bom. Então agora, do pequenininho, vamos voltar para o grandão outra vez. Tem aqui uma estrela cujo raio é R. Lembra que a estrela é uma circunferência. E daqui eu estou colocando aqui só para indicar que é uma estrela. É um jeito de a gente representar a estrela. Lembra? Era o símbolo. E essa estrela, ela emite uma certa potência. E a gente chama que a potência total emitida por uma estrela é a luminosidade da estrela. Por exemplo, a luminosidade de uma lâmpada, 100 watts. Então é a energia total que está saindo da estrela. E a luminosidade a gente vai sempre representar pela letra L maiúscula. Fluxo, bom, fluxo nós já definimos. Só que nós vamos precisar definir o fluxo numa superfície esférica. Então, antes de continuar, dada uma esfera de raio R, a gente sabe que a área de uma esfera, a área da superfície de uma esfera, é dada por 4πr². Então, isso aqui nós vamos usar bastante. 4πr². Então, a área da superfície de um átomo, de uma esfera, é 4πr². Muito bom. Percebe que, lembra que a área de um círculo é um πr². Aqui é 4. Lembra que era fácil de decorar, né? A área de um círculo era um Pedro francês, daqueles bem velhão. Um πr², tá claro? Então, πr², tá certo? A área da superfície esférica são 4 Pedros franceses quadradinhos. Tá? Muito bom. Então, agora, fluxo superficial.
Imagina que eu tenho essa estrela que emite uma luminosidade L. Então, na estrela toda sai uma potência L. Mas o que eu gostaria de saber é, será quanta potência sai em cada metro quadrado da estrela? Então, imagina aqui que eu tivesse 1 metro quadrado aqui, e eu gostaria de saber quanta energia sai por esse metro quadrado. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência toda que sai, que é a luminosidade, e dividir pela área total. Portanto, o fluxo é a potência total que sai, dividido pela área da superfície esférica. Simplesmente. Então, o fluxo é a luminosidade dividido pela área da superfície esférica. Então, imagine que eu tenho aqui a estrela e que a energia esteja distribuída aqui nessa superfície esférica. Conforme o tempo vai passando, essa energia vai se afastando da estrela. Então, ela vai se afastando aqui com a velocidade da luz. Então, vai se afastando, vai cada vez mais, mas percebe que a mesma energia está distribuída naquela superfície. Então, se saiu 100 watts daqui, eu vou ter 100 watts aqui e vou ter 100 watts lá também. Na superfície toda. Não tem perda de energia. O que acontece é que o fluxo vai diminuir. Tá? Então a luminosidade é a mesma, é a quantidade total de energia que está saindo. Você não ficou convicta? Não. Sim. Tá certo? Mais ou menos, eu fiquei confusa. Então, por isso que eu estou perguntando, eu vi a cara de ponta de interrogação. Nossa, desculpa. Mas eu fiquei confusa um pouco, mas eu não sei porque eu fiquei confusa. Aí é mais grave. Bota seus pensamentos em ordem, depois você me conta. Muito bom. Então tá. Então percebe que a energia chegou até aqui. Talvez, se eu explicar de um outro jeito assim. Imagine que tem um índio aqui lançando flechinhas para cá. Ele lança 100 flechinhas aqui. Essas 100 flechinhas que chegaram aqui vão indo para lá. Como eu estou imaginando que todas elas estão andando com a mesma velocidade, depois de algum tempo eu vou ter 100 flechinhas aqui. Depois de algum tempo essas flechinhas chegaram aqui. Eu vou ter 100 flechinhas aqui. A única diferença é que se eu puser o meu alvo aqui, a probabilidade de alguma daquelas flechinhas atingir é maior. Se eu colocar bem longe aqui, diminui a probabilidade de acertar. Mas continuo chegando 100 flechinhas no todo. Tá? Se não, depois você pensa na tua pergunta. Então, conforme a energia vai saindo, ela continua sempre a mesma, simplesmente se espalhando numa área maior. Muito bom. Então, imagine o seguinte. Imagina que eu tenho a estrela aqui de raio R com luminosidade L. Nós já vimos que o fluxo que sai dessa estrela com o raio R é a luminosidade toda dividido pelo 4πr ao quadrado. Aí essa energia sai, e daquele jeito que nós vimos, que vai se espalhando, chega numa hora que aquela energia acaba chegando aqui, em algum lugar. E chega exatamente na boca do meu telescópio, a uma certa distância D, lá no centro da estrela. Bom, o que nós já tínhamos definido antes? Nós já tínhamos definido antes que o fluxo aqui era a quantidade de energia por unidade de tempo, a potência que chegava aqui, dividido pela área do meu telescópio. Essa foi a definição de fluxo que nós tínhamos visto. Ué, mas agora eu posso definir fluxo desse jeito também. Só que utilizando não mais o raio da estrela, mas sim o raio da nova. Mas não é possível. Ou essas pilhas são uma porcaria? Está aqui na hora do almoço. Eu sei que é xing-ling, mas também tem limite, né? Então percebe que aquela luminosidade, né? Então aquela potência que saiu daqui vai se espalhar aqui.
De tal forma que eu posso dizer que o fluxo nesta superfície é a luminosidade que saiu daqui, chegou até aqui e se espalhou agora na área 4πd ao quadrado. Ué, mas esse fluxo e esse daqui tem que ser a mesma coisa. Portanto, se eu igualo esses dois membros aqui, eu divido um pelo outro, eu vou ter que continha de algebrinha básica, tá? Aritmética fundamental. Nem sei como faz, dou a resposta direta. Então, esse fluxo dividido por este daqui, então o F é a distância D, dividido por F é a distância R, os 4π da vida estão aí fora, o L cai fora, e só vai ficar R ao quadrado sobre D ao quadrado. Quem não gostar dessa daqui, decora essa que é mais fácil. O fluxo a uma certa distância, vezes o quadrado daquela distância, é igual ao fluxo a uma outra distância, vezes o quadrado da outra distância. Quer dizer, então, o fluxo aqui vezes essa distância é igual ao fluxo daqui vezes esta distância. Muito bom. Se a gente fizer um gráfico do fluxo em função da distância, vai dar um gráfico desse jeitão aqui. É aquele dividindo lá, cada isso significa o seguinte: imagina que o fluxo a uma unidade astronômica, a potência, né, chegava aqui, então a luminosidade está aqui. Essa luminosidade, se chegarmos agora a 2 unidades astronômicas, percebe que aumenta aqui para 4 a área. Portanto, a luminosidade vai cair 4 vezes. Desculpa, o fluxo vai cair 4 vezes. Porque percebe que a gente que chegou aqui é a mesma que chegou aqui. Só que aqui está numa área de 1 e aqui está numa área 4. Se for 3, a área de distribuição é 9. Então, quanto mais longe vai, o fluxo fica cada vez menor. Mas a luminosidade total continua a mesma. Então, a luminosidade é os 100 watts da lâmpada. Aquilo não muda. O brilho que você vai receber vai depender da distância que você estiver da lâmpada. Agora, vamos ver como a magnitude aparente varia em função da luminosidade da distância. Isso tudo vocês vão ver que eu estou fazendo porque nós vamos, a partir dessas coisas, nós vamos ver como é que eles determinam a temperatura da estrela, o raio da estrela. É tudo em função disso daí. Então, a parte de matemática esquece os detalhes, só lembra que vai ter jeito para chegar lá. Então, lembra que a definição de magnitude aparente era uma constante menos 2,5 vezes o logaritmo do fluxo. Essa era a definição de magnitude. Agora, o fluxo, nós já vimos que é a luminosidade dividida por 4π vezes d ao quadrado. Então, chegou a ver. Portanto, se nesta fórmula aqui, no lugar do fluxo, eu colocar isto daqui, eu vou chegar nesta formulinha aqui. Aí faz umas regrinhas básicas aí e acaba chegando nisso daqui. É a mesma coisa escrita de um outro jeito. De tal forma que percebe que se eu meço a magnitude aparente da estrela, que é sempre fácil de fazer. Por quê? Se eu tenho o meu fotômetro, eu meço a potência, tenho a área da minha luneta, tenho fluxo, portanto, se eu tenho fluxo, eu tenho a magnitude aparente, dada por essa fórmula aqui. Então, a magnitude aparente eu conheço. Isso é que eu conheço. Se eu souber a luminosidade da estrela, eu determino a distância, é a única incógnita. Se, por outro lado, através de trigonometria, aquela paralaxe trigonométrica que nós tínhamos falado, de estrelas próximas, então, a palavra próxima aí não tem nada a ver com aquela estrela, é de estrelas não muito distantes. Então, se eu souber esse dedinho aqui, que é a distância da estrela, medir a magnitude aparente, se eu sei o dedinho, eu acho a quantidade de luz que está saindo da estrela. Então, lembra que eu falei que o Sol tinha uma luminosidade de, sei lá, 10 a não sei quanto, que eu nem sabia como falava aquele número. Aí eu procurei substituir por lâmpada de 100 watts
e cheguei à brilhante conclusão que eu continuava não tendo a mínima ideia do que era aquilo, é assim que a gente acha. Então a gente mede a magnitude aparente do Sol, no meu telescópio, a gente sabe a distância até o Sol e determina quanta luz sai do Sol. Módulo de distância. Vamos ver o que é módulo. Ué, o que esse mamão está fazendo aí? Bom, vamos para frente, para a gente ver se ele tem algum. Nossa, pode voltar. Bom, aparentemente deve ter um significado. Então vamos lá. Nós vimos então que o Emin, a magnitude aparente, era dada por esta fórmula aqui. E a magnitude absoluta, hein? Bom, é a mesma fórmula. Lembra que a magnitude absoluta era o quê? Era a magnitude de uma estrela se ela estivesse colocada naquela distância padrão de 10 parsecs. 32,7 anos-luz. Portanto, eu estou substituindo aqui a distância real da estrela pela distância padrão de 10 parsecs. Bom, agora eu vou fazer eu vou fazer um menos o outro. Aí, o C vai cair fora. O C, a luminosidade de 2,5 vai cair fora, o 4π vai cair fora, só vai ficar alguma coisa relacionada com o dedinho e com o dedão. Aí umas mágicas algébricas acabam fazendo com que a gente chegue nessa forma. Então, olha lá. A magnitude aparente menos a magnitude absoluta é 5 vezes o logaritmo da distância real dividido pela distância padrão. Como a distância padrão é 10, e se vocês procurarem naquela lista que eu dei para vocês, qual é o logaritmo de 10, vocês vão ver que o logaritmo de 10 é 1. Eba! Então, o 1 vai acabar caindo fora e eu vou ter essa fórmula final. Eminho menos Emão é 5 vezes o logaritmo da distância da estrela menos 5. E é isso que a gente chama de formulinha do mamão. Porque olha lá, é o meminho mamão, eminho memão, eminho mamão. Então é o eminho mamão. Então é a fórmula do mamão. Então essa que é a fórmula do mamão. Então a magnitude aparente menos a absoluta é 5 vezes o logaritmo da distância menos 5. Para que serve essa fórmula? Vocês vão ver que ela é prática para cachorro. Imagina que eu tenho uma estrela cuja distância eu não conheço, mas está longe para cachorro, de tal forma que aquele negócio de paralaxe trigonométrica não funciona, porque a imprecisão é muito grande. Mas eu olho para aquela estrela e aqui eu meço o fluxo, sei a área do meu telescópio, portanto eu tenho fluxo, tendo fluxo eu tenho a magnitude aparente. Então, magnitude aparente é barbada, fácil de achar, a gente já está morto de conhecer. Então, o ele eu conheço. Vamos supor que de alguma forma eu conheça a magnitude absoluta daquela estrela. Já nós vamos ver como isso pode ser feito. Então, eu obtenho a magnitude absoluta daquela estrela. Ó, o eminho eu medi. O emão, de algum jeito eu obtive. Qual é a única incógnita? O tempo. Que é a distância da estrela. Então, pensei, só preciso fazer uma medida. Só preciso fazer a medida do fluxo, que eu obtenho a magnitude aparente. Se eu souber a magnitude absoluta, eu tenho a distância da estrela. Daqui geralmente é chamada de distância astrofísica, porque foi obtida através daquilo. Alguns chamam também de distância fotométrica, ao contrário de distância paralática. Tá bom, então eu tenho a distância. Eu posso fazer um gráfico. Eu posso fazer um gráfico onde aqui eu vou colocar a diferença entre magnitude aparente e a magnitude absoluta. Então tem aquela diferença 0,5 e assim para frente. E aqui eu vou colocar a que distância a estrela está, utilizando para isso
as distâncias até as estrelas que eu consigo medir do ponto de vista de paralaxe trigonométrica, para eu ter certeza de qual é a distância. E aí, então, o que eu faço? Obtive o M, o eminho. Se eu obtiver um emão, eu venho aqui, eminho menos emão, vamos supor que eu fiz essa conta e deu 15. Bom, se deu 15, ou se deu 25 aqui. Deu 25, como deu 25, eu subo até aqui e venho para cá. E eu determino a distância que a estrela encontra-se da gente. Sendo que esta reta aqui, eu obtive como? Eu obtive a partir das distâncias até as estrelas que eu conheço e as magnitudes que eu meço. E a partir daí, então, eu tenho essa linha reta aqui, que é a relação entre a distância e a diferença de magnitude. Então, se depois de uma estrela que eu não conheço a distância, eu medi o eminho e o emão, faço a diferença, venho até aqui, subo aqui e determino a distância até que aqui a estrela se encontra. Percebe que, na prática, esse gráfico aqui, eu só consigo fazer até aqui, mais ou menos. Menos do que 1000 parsecs. Então, só consigo fazer até aqui. O resto, o que eu faço? Minha mãe diz que se daqui até 1000 vale, deve valer para o resto também. Isso se chama fé na ciência. Porque vocês sabem que muitos cientistas não gostam de dizer que ele tem fé, porque ele pode ser ateu. Se bem que, na minha opinião, ateu é uma religião. Por quê? O que é a religião? É acreditar num dogma, não precisa de demonstração. O que o ateu faz? Ele acredita que não tem Deus, sem precisar de demonstração. Portanto, ele tem fé. Isso é fé religiosa. Agora, a fé, percebe? Não adianta você vir me convencer de que aquele dogma não está certo, porque eu não vou acreditar. Então, na fé religiosa, eu acredito e não veio falar o contrário para mim, não. Não veio me falar que o Corinthians é melhor que o Palmeiras, porque eu não vou acreditar. Certo? Eu tenho a fé do Palmeiras, por exemplo. O cientista é diferente. O cientista é assim: essa hipótese funciona, então eu acredito nela. Ele vai aplicando aquela hipótese. Por exemplo, essa hipótese aqui que vale para frente. Aí chega alguém e fala: olha, eu te provo que não funciona. Prova. Legal. Eu nunca acreditei mesmo nisso aqui. Quem acredita numa nova fé? Acredita numa nova hipótese. Quer dizer, a fé científica, a fé do religioso cientista, é uma porcaria de uma fé. É uma fé que vale enquanto está servindo para ele. Não serviu? Passa para outro. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai usar muito, principalmente em cosmologia. A gente vai acreditar que certas hipóteses são verdadeiras, porque aparentemente não tem nada contra elas. Então, deve ser verdadeiro. E mete bala para frente. Por exemplo, a gente utiliza que os materiais emitem todos um material emite sempre o mesmo espectro. Nós vamos ver isso já já. De modo que, se eu descobrir pelo espectro que tem um espectro que vem vindo lá do Sol, que é igualzinho a um que eu tenho aqui na Terra, no Sol tem aquele material que tem aqui na Terra. Já foi lá? Não. Tem uma comprovação? Não. Tem alguma ideia melhor? Não. Tá bom, então eu aceito. É isso que o cientista faz, lamentavelmente, porque não tem escolha. Então a gente acredita nas hipóteses enquanto elas estiverem funcionando. E essa daqui parece que funciona. Então, vamos acreditar que ela reta até aqui e vai ser reta para sempre. Muito bom. Agora, a temperatura. Lembra que a gente sabe, né, que o 0 Kelvin é definido como sendo a temperatura, né, as condições das quais todas as partículas do corpo param de se movimentar. Então seria o movimento nulo absoluto. E aí, conforme vai esquentando, o movimento das partículas vai aumentando. Muito bom. Então, tá aqui, 0 absoluto,
as partículas estão paradas. Aí, conforme eu vou esquentando, as partículas começam a oscilar. Estão no gelo, 273 Kelvin. Aí eu vou esquentando mais ainda, aquela água se transforma em vapor a 100 graus Celsius. Aí, 373 Kelvin. Aí, se eu esquento mais ainda, vira um vapor. Esse vapor, a hora que determinadas condições lá, ele passa a se chamar um gás. E eu tenho então um gás onde as partículas estão em alta velocidade caótica. Então, a temperatura de um corpo mede o grau de agitação caótico de suas partículas. Alô? Muito bom. Então agora vamos fazer o seguinte. Imagina que eu tenho uma lâmpada aqui, que emite branco. Lembra que nós já vimos que o branco é a composição de todas as cores. Eu tenho aqui um sujeito com uma camisa vermelha. Eu estou olhando e é vermelho. Por que é vermelho? Porque a luz que sai daqui, luz branca, chega até na camisa dele, bate na camisa dele, todas as cores, menos o vermelho, são absorvidas pela camisa. E o vermelho é refletido. Então, aquela camisa é vermelha porque reflete a luz vermelha que absorve todas as outras. Esse nosso outro amigo aqui está de camisa verde. Por quê? De todas as radiações que incidem, todas são absorvidas, menos o verde que é refletido. Esse outro aqui é branco. Por que é branco? Porque de todas as cores que estão incidindo, todas estão sendo refletidas. E esse daqui está de camisa preta. Por que está de camisa preta? Porque de todas as cores que estão incidindo, todas estão sendo absorvidas e nada está sendo refletido. Então, esse é vermelho porque reflete o vermelho, esse é verde. Deixa eu falar a diferença. Esse corpo, essa camiseta, tem cor vermelha porque reflete o vermelho. Essa camiseta tem cor verde porque reflete o verde. Essa camiseta tem cor branca porque reflete todas as cores. E essa camiseta não tem cor porque não reflete nada. Então o preto, segundo essa definição, não é cor. Preto é ausência de cor. Mas, por extensão, a gente costuma dizer a cor preta. Mas oficialmente, no caso de reflexão aqui, não tem sentido. Isso significa que a hora que eu olho para ela e como ela está com uma blusa preta, eu não vejo a blusa preta. Isso não quer dizer que eu vejo o que está abaixo da blusa preta. Eu só não vejo a blusa preta. Na verdade, o que acontece? Eu vejo os contornos, porque estão de cores diferentes, mas o preto, teoricamente, eu não enxergo porque não está refletindo nada. E é por isso que, por exemplo, no verão, usar uma blusa preta não é uma boa ideia. Por quê? Porque a blusa preta vai absorver toda a energia. Então você vai ficar com calor. No verão, o ideal é usar uma roupa branca, porque reflete tudo e dentro fica mais fresquinho. Muito bom. Agora, como a gente define um corpo negro do ponto de vista que vai interessar para a gente? Imagina que eu tenho um corpo e toda a energia que incide nesse corpo é absorvida pelo corpo. Então, por definição, um corpo negro, está vendo? Agora eu já não estou mais falando da cor preta. Não é cor preta, é um corpo negro. Então, um corpo negro é um corpo que absorve toda a energia que incide sobre ele. Por definição. Isso é um corpo negro. Então, imagina que eu tenho um corpo aqui emitindo energia. E nós vamos sempre supor que essa energia está sendo emitida em forma de radiação. Muito bom. Então está aqui. Agora, eu vou fazer uma experiência no laboratório. Então eu vou pegar o meu telescópio, qualquer coisa correspondente no laboratório, e vou pegar diferentes corpos a uma certa temperatura. E vou fazer medidas fotométricas dele. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre colocar aqui um filtro, de tal forma que só me chegue ao fotômetro a cor que eu quero.
Então, se eu colocar um filtro vermelho, só vai aparecer o vermelho. Se eu colocar um filtro amarelo, só vai aparecer o amarelo. E assim para frente. Muito bom. Então, está lá o meu corpo de prova, vermelho. Aí eu vou colocar os diversos filtros aqui. Então, eu coloco o primeiro filtro. Coloco um filtro aqui, infravermelho. Eu nem sei se o corpo emite infravermelho, mas eu vou colocar. Então, eu vou colocar um infravermelho aqui. Opa, o infravermelho aqui. Verifico quanta energia do infravermelho chega aqui. Venho aqui no gráfico e marco. Para a cor infravermelha, chegou tanta energia. Então, fluxo por unidade de área. Lembra que aqui é o comprimento. A cor está relacionada com o comprimento da onda. Aí eu troco o filtro, coloco um filtro vermelho. E vejo quanta energia chega no vermelho. Então, no vermelho chegou tanta energia. E assim, aí coloco o filtro alaranjado, vai ter isso, o amarelo, verde, assim para frente. E se eu fizer uma curva passando por esses pontos, eu tenho essa curva aqui. Então, esta curva é a curva daquele curva de luz que sai daquele corpo vermelho quando observado pelos diversos filtros, numa certa temperatura T. Muito bom. Esquece. Vou repetir o problema, o procedimento, agora colocando aqui o corpo de prova verde, aquela mesma temperatura. E faço as mesmas medições com o infravermelho, mudando os filtros aqui, e vou ter diferentes pontos aqui. Traço a curva, eu tenho essa curva aqui. Percebe que é um corpo verde, não é um corpo negro, não. Aí troco por um corpo azul, repito a mesma coisa. Aí eu falo, vou pegar todos os que eu fiz e coloco em um gráfico só. E aí eu verifico o seguinte, puxa, tem um máximo aqui, tem um máximo aqui, será como é que varia esses máximos aqui? Então eu procuro verificar qual é a curva que melhor representa a envoltória dessas curvas aqui. E eu verifico que dá essa daqui. Agora, percebe que esta curva que representa a envoltória dos máximos de emissão naquela temperatura, nas diferentes cores, recebe o nome de curva de corpo negro. Então, por definição. Isso significa, na verdade, que se eu colocar um corpo negro aqui de prova, esquentar aquele corpo negro vai emitir de tal forma que no infravermelho vai dar isso, naquela temperatura. O infravermelho vai dar isso, o vermelho vai dar isso, o alaranjado vai dar isso, o verde vai dar isso, o azul isso, o violeta, e assim por frente. Ou seja, a curva de corpo negro representa o máximo de emissão em todas as cores que a gente possa imaginar. Então, isso significa o seguinte: se eu tiver um corpo negro, e eu incidir nesse corpo negro qualquer tipo de radiação, não sai nada do lado de cá. Absorve tudo. Só que, se eu esquentar esse corpo negro e fizer aquela experiência, eu vou verificar que esse corpo negro emite de uma forma, um fluxo, que corresponde à energia que nós fizemos aparecer aqui. Então, um corpo negro absorve e emite o máximo em todos os comprimentos de onda. Naquela temperatura. Então, emite o máximo de energia em todos os comprimentos de onda para uma dada temperatura.